Olá, pessoal do Injur. Eu gostaria de tratar com vocês hoje um assunto de bastante complexidade, que é a possibilidade de condenação de forma solidária da empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora de serviços nos casos de trabalho temporário. Já foi objeto de vídeo aqui no Injur a possibilidade de terceirização e os efeitos da terceirização com relação aos contratos de trabalho. Vocês sabem que a súmula 331 do TST prevê, nos casos de terceirização, que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador acarreta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços com relação àquelas obrigações. Ou seja, se uma empresa do ramo metalúrgico contrata uma empresa de vigilância, portanto, terceiriza o seu serviço de vigilância, se eventualmente a empresa de vigilância não pagar alguma verba trabalhista devida ao seu vigilante, a indústria metalúrgica, que em princípio nada tinha a ver com aquele vigilante, já que não o contratou, e sim contratou um serviço de vigilância, por meio de um contrato firmado com a empresa de vigilância, ainda assim, a empresa metalúrgica será subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas daquele vigilante que ali trabalhou. Essa responsabilização subsidiária decorre das culpas em eligendo e em vigilando. Ou seja, uma empresa, quando contrata um prestador de serviços, deve fazer uma boa contratação, deve contratar uma empresa que seja idônea. Porque se contratar qualquer empresa sem preocupação de idoneidade, fará uma má eleição, daí a culpa em eligendo. E também não adianta contratar uma boa empresa prestadora de serviços e depois abdicar de qualquer tipo de fiscalização com relação àquela empresa. Se abdicar, será culpada novamente, será a culpa em vigilando. Então, esses dois tipos de culpa, em eligendo e em vigilando, acarretam a responsabilidade, repito, subsidiária do tomador de serviços. O mesmo fenômeno ocorre nos casos de trabalho temporário. O trabalho temporário está previsto na Lei 6.019 de 74 e tem lugar nas situações em que uma empresa, que vai ser a tomadora ou o cliente, necessita substituir algum de seus empregados ou no caso de acréscimo extraordinário de serviços. São as duas hipóteses que a Lei 6.019 permite a contratação de mão de obra temporária. Então imagine que eu sou uma indústria química e eu tenho uma empregada que faz parte do meu pessoal regular e permanente que irá se afastar por motivo de licença gestante. Ela é a dona daquele cargo, ela só vai se afastar, mas vai voltar. Para preencher esse espaço, eu posso contratar trabalho temporário. Então, eu contrato uma empresa de trabalho temporário, dou a qualificação que eu necessito, essa empresa de trabalho temporário contrata o trabalhador temporário e coloca esse trabalhador temporário à minha disposição. Outro exemplo é o acréscimo extraordinário de serviços, que é muito comum no comércio no final do ano. Então, uma empresa do ramo do comércio tem, por exemplo, 10 vendedores, mas quando chega o Natal, aumenta muito o número de vendas e coloca lá mais 1 ou 2 vendedores. Podem ser contratados por intermédio de empresa de trabalho temporário, já que houve um acréscimo extraordinário de serviço, muito embora uma pequena parcela da doutrina e da jurisprudência venha a repelir esse tipo de contratação, sob o argumento de que Natal tem todo ano, então não seria um acréscimo extraordinário de serviço. Mas, tirando de lado essa observação da minoria, seria um exemplo concreto de contratação de mão de obra temporária também. Então, são essas duas situações que permitem a contratação temporária. Se a empresa de trabalho temporário deixar de pagar alguma verba trabalhista ao trabalhador temporário, a empresa cliente ou tomadora do trabalho temporário será subsidiariamente responsável por essas verbas trabalhistas, tal qual acontece naquelas terceirizações comuns, como eu falei agora, o caso de vigilância, caso de limpeza, etc. Contudo, a Lei 6.019 de 74 tem um dispositivo
que é o artigo 16, que traz uma situação um pouco diferente. E eu vou ler para vocês o que diz o artigo 16 da Lei 6.019 de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário. Diz o artigo 16: no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento de contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas nesta lei. Ou seja, perceba que numa situação específica, a responsabilidade do tomador de serviços poderá deixar de ser subsidiária e tornar-se solidária. Quando? No caso de falência da empresa de trabalho temporário. E agora surge a dúvida: por que isso? Por que o legislador resolveu tornar essa responsabilidade solidária e não mais meramente subsidiária? É fácil de entender. No caso da subsidiariedade, existe um devedor principal e somente após exaurida qualquer possibilidade de conseguir o seu crédito com relação ao devedor principal é que surge a responsabilidade do devedor subsidiário. Então eu teria que tentar executar em primeiro lugar o devedor principal e, se não conseguisse, aí executar o devedor subsidiário. Mas perceba que nos casos de responsabilidade solidária, todos devem ao mesmo tempo. E aí eu, credor, posso exigir meu crédito de qualquer um dos devedores indistintamente. E por que então o legislador falou que a responsabilidade seria solidária no caso de falência? Porque se não fosse, se a responsabilidade continuasse sendo subsidiária, o autor da ação, o reclamante, teria um sério problema. Faliu a empresa de trabalho temporário e ela é devedora principal, ainda que todo o processo de conhecimento, por óbvio, corra na Justiça do Trabalho, a partir do momento que houve a falência do devedor principal, o empregado teria que buscar o título executivo que foi criado na Justiça do Trabalho e executá-lo no Juízo Universal da Falência. E lá ia demorar muito tempo para conseguir o seu crédito. Então, qual foi a estratégia do legislador? Faliu a empresa de trabalho temporário? Vamos tornar a responsabilidade do tomador solidária. Ou seja, o trabalhador pode abdicar de executar este crédito com relação ao devedor principal, porque não há mais devedor principal, os devedores são solidários, e executar apenas a empresa tomadora de serviços que não faliu. Então, esse trabalhador não precisaria sofrer os percalços de executar o seu crédito trabalhista no Juízo Universal da Falência. Portanto, esta é a razão pela qual o legislador resolveu tornar a responsabilidade solidária, para evitar que o trabalhador tivesse que se socorrer do Juízo Universal da Falência e pudesse executar o seu crédito contra a empresa tomadora de serviços aqui na Justiça do Trabalho. Obrigado a todos e até um próximo encontro.